Buenas, então eu queria fazer um vídeo sobre alertas, mostrar 3 dicas importantes aqui, ou informações que você precisa ficar atento quando for configurar o seu alerta, o seu alarme no Profit, tá? Porque eu vejo que às vezes as pessoas não conhecem esses detalhes e aí o alerta não funciona, né? Não sincroniza direito com o que ela está operando, e aí acho que tem algum problema. E de fato até tem, tá? Até tem alguns problemas aí, mas que dá pra gente contornar se a gente ficar atento. Então o que eu vou fazer? Vou abrir a ferramenta gerenciador de alarmes. Eu vou jogar aqui para a direita só para a gente ver, tá? Então, se a gente for criar um novo alarme de estratégia, tá? O ponto aqui é falar de alarmes de estratégia, que são os códigos que a gente programa, né? A gente vai selecionar a nossa estratégia, então vou por aqui um código cruzamento de média móvel, tá? Tem vídeo sobre isso, tá? Se não foi liberado ainda, vai ser eventualmente. Então, não é o foco agora falar sobre a estratégia especificamente, é qualquer estratégia aqui, só para a gente entender, né, o que está acontecendo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar o ativo. Tá? Então, a gente vai selecionar o ativo, né? Eu vou escolher aqui a Vale, né? Agora, a importante observação que a gente tem que fazer e o que eu recomendo quando a gente está testando um alarme, principalmente de código, para ver se ele está funcionando, teste primeiro no replay. Só que a primeira observação que a gente precisa entender é que, então eu vou fechar aqui, ó, se a gente carregar um replay, requisitar, né, então ele abriu aqui minha tela de replay, vou deixar ele aqui rodando. O que acontece? Se eu quiser eventualmente testar um alarme, então vamos criar o nosso novo alarme, alarme de estratégia, né? Aqui o meu código cruzamento MM. Se eu quiser testar, por exemplo, na Vale, né, para eu testar no replay, eu tenho que especificar o ativo replay. Então você vê quando eu busco Vale, agora ele me retorna dois ativos, né? Um que seria o Vale 3 da Bovespa, que é o Vale real, né, do mercado em aberto, né, o mercado aberto. E o segundo é o do meu replay, que se eu quero executar esse teste no meu replay, é o que eu preciso usar. Tá? Então você vai ver que quando eu selecionar o replay, né, 2 cliques ali no ativo, ele até marca com esse R entre colchetes aqui na frente, né, justamente para especificar qual ativo que eu estou usando o meu alarme. Eu vou especificar o meu periodicidade, o intervalo, né, então, por exemplo, 30 minutos, aqui um exemplo qualquer, aleatório. Né. Entenda que esse é um segundo ponto importante, porque eu vejo que as pessoas às vezes não entendem. Ela está analisando o gráfico nos 60 minutos, mas ela configurou o alarme nos 30 minutos, obviamente o alarme vai sempre buscar as informações do 30 minutos, tá? Ele não é correlacionado ao gráfico que você está necessariamente na tela, tá? A não ser que, obviamente, você queira de fato receber um alerta num gráfico, por exemplo, de 60 minutos, porém você opera no gráfico de 1 minuto. Desde que você esteja ciente, né, que a informação que você vai receber do alerta reflete os 60 minutos e não o gráfico que você tem na tela, né, não tem problema nenhum, mas você precisa estar ciente disso, né? Então você vai configurar aqui na periodicidade que você quer, e a notificação você vai ter 3 configurações possíveis, tá? A primeira, ao satisfazer a condição, a segunda, ao fechar o candle, e a terceira, ambos. O que significa ao satisfazer a condição? É a condição do seu código, da sua estratégia de execução, né? Então, no meu exemplo aqui, seria um cruzamento de média móvel. Quando eu digo ao satisfazer a condição, significa que, havendo este cruzamento, né, eu recebo o alerta, tá? A diferença para ao fechar candle, né, no meu exemplo, é que mesmo que haja o cruzamento dentro de um período, né, por exemplo, eu estou no gráfico de 30 minutos, houve um cruzamento nos 5 minutos, né, nos primeiros 5 minutos daquele período, né? Só que o preço voltou, mexeu, subiu, desceu, só que o candle fechou, né, e o preço voltou e aquele cruzamento desfez, né, não se confirmou, então eu não recebo alerta, né, se eu usar ao fechar candle. Então a diferença é essa: quando eu uso ao satisfazer condição, não importa quando essa condição ocorra, eu recebo o alerta. Se eu uso ao fechar candle, essa condição tem que ocorrer e ela tem que continuar verdadeira quando o candle for fechado, né? Quando a gente terminar aquele período, aquela condição tem que ainda estar verdadeira. Aí sim ele vai confirmar e falar, sim, soe o alarme, né? E ambos, obviamente, você vai receber em ambos os casos. Assim que ocorrer a condição, e recebe um novo quando o candle fechar e aquela condição ainda for, caso, né, ainda seja verdadeira.
Tá? Então vou escolher uma aleatoriamente aqui, só para a gente, para eu poder, posso até mostrar aqui, né, o que eu quero dizer é, se a gente está buscando, por exemplo, um cruzamento de média, então vamos supor que eu tenho uma média móvel lenta aqui, que é a minha média móvel azul, tá? E eu tenho uma média móvel rápida, que é o que eu estou buscando o cruzamento, né? Então eu quero saber se ele cruzar para baixo, ele me dá o alerta. A questão é, se eu usar ao satisfazer condição, assim que ocorrer o cruzamento, ele me dá o alerta. O problema é que pode ser que ele ocorra o cruzamento, porém, antes de fechar o candle, né, ele volte e acabe terminando acima. Né? Então, por isso que a gente tem ao fechar candle. Né? Eu quero esperar essa confirmação, né, para saber se de fato ocorreu, para receber o alerta. E por último, a gente tem a configuração de som, né, que é basicamente o áudio que você vai receber quando ocorrer seu alerta, tá? Uma dica aqui, só para então vou inserir, fechar. Só uma dica, se você for em ferramentas, configurações, você em sons pode ouvir, né, os sons disponíveis para escolher um, ou até mesmo adicionar novos sons, tá? Ou até gravar um som. Então, saiba que você tem essa opção, né? Então, deixa eu só dar um pause aqui no nosso replay. A gente tem aqui o nosso alerta agora no ativo aqui do replay, né? Agora, vamos supor que eu testei, validei, está funcionando. Agora eu quero voltar para o ativo real, né? O ativo da bolsa mesmo, e não do replay, né? Agora a gente entra aqui no nosso terceiro ponto que a gente tem que fazer, que é falar sobre os parâmetros. O que eu faria então, né? Se eu venho aqui com 2 cliques, né? E eu alteraria meu ativo. Agora eu posso até buscar novamente só para mostrar, né? Eu busco aqui a Vale Bovespa, né? Então você vai ver que agora ele tirou aquele R, né? Eu posso editar e ele atualizou, tirou aquele R. Agora eu estou na Bovespa no ativo real, né? Porém, se o seu código tiver parâmetros, né? Então você pode ver isso clicando com o botão direito, propriedades do alarme. Note que eu tenho parâmetros de configuração do meu alarme, que são parâmetros do meu código, né? Caso eu faça uma alteração, então você note que meu parâmetro inicial para média lenta é 80. Vamos supor que eu alterei para 200. Dou um OK, né? E aí, eu venho aqui no meu ativo, vamos supor que eu quero outro então ativo. Na verdade, eu quero voltar para o replay, ou eu quero um outro ativo ainda. Então, por exemplo, vamos por aqui Ambev, né? Então eu alterei aqui minha condição, eu não quero mais em 30 minutos, eu quero em 60 minutos. E dou editar. Ele altera minhas configurações, né? Agora estou na Ambev, 60 minutos. Porém, quando eu volto para a minha propriedade do alarme, média lenta, ele zera os meus parâmetros para os valores iniciais. Então é um ponto importante. Se você fizer alterações na configuração do seu alerta, tá? Caso você tenha parâmetros e parâmetros que você especifica, você precisa atualizá-los novamente. Então eu tenho que voltar aqui com a minha propriedade, média lenta, usando 200 novamente e dar OK. Tá? Em versões antigas do Profit, mesmo fazendo isso, ele não salvava aquela alteração, né, de configuração que eu fiz. Tá? É um problema que eu acho que foi corrigido nas versões mais atuais, mas para ter certeza que a solução anteriormente, que pode ser ainda usada, é você desativa o seu alarme, tá? E reativa. Tá? E aí ele grava, né? Você tem confirmação de que ele gravou o seu parâmetro aqui, né? A sua alteração, tá? Mas entenda que toda vez que você alterar a configuração do alerta, você tem que refazer essa configuração de parâmetros, tá? Outra coisa, quando eu faço aqui o desativar e o ativar, você tem que dar um pequeno segundo entre um e outro, porque se você apertar muito rápido, ele entende como 2 cliques e como configuração, né? Então, obviamente, como a gente conversou, toda vez que eu faço uma configuração, mesmo que eu não tenha feito nada, né, como você pode perceber, eu não vou mudar nada, mas simples fato de eu dar 2 cliques e, por exemplo, editar, né, se eu voltar nas propriedades, ele zerou novamente, tá? Então, sempre fique atento a isso. O que eu sempre recomendo é, sempre que você fizer uma alteração, qualquer coisa que você faça, sempre dê uma última olhada nas propriedades dele, para ver se elas ainda estão refletindo o que você queria, né? E para ter uma confirmação extra, eu desativo e reativo para ter certeza que ele salvou o meu novo alerta, tá? Então, são algumas dicas aí para você ficar atento
com problemas, né, relacionados ao seu alerta e para fazer testes, né, no caso de fazer um teste com replay.